Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Inteligência Artificial e Machine Learning com JavaScript. Eu irei demonstrar aqui neste vídeo um pouco do que você irá aprender ao decorrer do nosso curso. Nós iremos aprender a desenvolver diversos exemplos e aplicações práticas utilizando inteligência artificial e a linguagem de programação JavaScript. Obviamente, eu estarei demonstrando apenas alguns destes exemplos aqui, pois não caberiam todos em um único vídeo. Uma das aplicações que nós iremos aprender a desenvolver é esta que você está vendo aí na tela, onde nós iremos aplicar um algoritmo de regressão linear utilizando Machine Learning com JavaScript para o reconhecimento de padrões numéricos. Nós temos aqui, por exemplo, duas entradas para os eixos x e y de um plano cartesiano, onde nós iremos aplicar um reconhecimento de padrões para os valores excedentes em x e emitir como resposta uma correspondência em y. Vamos ver então como isto irá funcionar na prática. Eu vou entrar aqui com alguns valores aleatórios, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou utilizando números em ordem sequencial, porém você poderia estar se utilizando de números completamente fora de sequência, que o resultado seria exatamente o mesmo. Vamos agora utilizar para y a multiplicação de cada elemento de x por 10. Por exemplo, 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 40. No caso, nós deveríamos obter aqui como resposta para o 5, 5 vezes 10, 50. Vamos clicar sobre o botão Prever e observe que o padrão foi reconhecido e aplicado ao número 5. Vamos agora utilizar aqui um outro padrão um pouco diferente, multiplicando cada elemento de x por 10 e somando com o próprio x. Por exemplo, 10 mais 1, 11. 20 mais 2, 22. 30 mais 3, 33. E 40 mais 4, 44. E observe que, novamente, o padrão foi reconhecido e aplicado ao número 5. Vamos agora utilizar um padrão um pouco mais complexo, subtraindo o próprio x do resultado da multiplicação de x por 10. Por exemplo, 1 vezes 10, 10, menos 1, 9. 20 menos 2, 18. 30 menos 3, 27. 40 menos 4, 36. Observe que o padrão novamente foi reconhecido e aplicado ao número 5. E nós poderíamos estar utilizando aqui quantos números nós quiséssemos nesta nossa série temporal. Vamos colocar aqui, por exemplo, números 6, 7, 8, 9. Observe que todos os padrões foram aplicados para cada um dos números. Nós temos aqui um outro exemplo, onde nós treinamos o nosso algoritmo de Machine Learning com dados de imóveis de uma determinada região, e agora temos a possibilidade de entrar aqui com a idade da construção e a área em metros quadrados de um novo imóvel e precificarmos este novo imóvel com base no valor mais justo possível, que irá levar em consideração os dados dos imóveis que foram utilizados no treinamento. Nós temos aqui também um gráfico onde estamos representando no eixo x a idade da construção, no eixo y o valor dos imóveis e no raio das circunferências nós estamos aqui representando a área em metros quadrados de cada um dos imóveis que foram utilizados para treinamento. Ou seja, nós estamos representando em um plano cartesiano não somente duas, mas 3 dimensões. Vamos agora entrar aqui com um valor de exemplo para a idade. Por exemplo, 25 anos de idade de construção e 80 metros
quadrados. Vamos prever o resultado. Observe que através de uma análise preditiva, nós conseguimos aqui prever o preço deste nosso novo imóvel, no caso, com o preço de 258 mil. Tudo isto utilizando inteligência artificial com JavaScript. Temos aqui um outro exemplo que aprenderemos a desenvolver de processamento de linguagem natural. Eu tenho aqui alguns valores de cadastro para podermos utilizar como exemplo. Temos aqui, no caso, 5 citações do Elon Musk no Twitter e nós iremos utilizá-las para treinar o nosso algoritmo. Vamos aqui selecionar. Vamos aqui cadastrar com a classe Elon Musk. E vamos colocar aqui as citações do Elon Musk. Vamos agora utilizar aqui uma outra classe para Jeff Bezos. E vamos inserir 5 citações também para o Jeff Bezos. Ok, vamos confirmar o cadastro. E agora nós temos aqui um arquivo de testes que poderemos estar utilizando para realizar testes neste processamento de linguagem natural através de JavaScript. Temos aqui, por exemplo, uma frase do Elon Musk que não está contida nas frases que foram utilizadas no cadastro de treinamento. E temos também uma frase do Jeff Bezos que não está contida nas frases que foram utilizadas no cadastro do treinamento que acabamos de fazer. Vamos entrar, por exemplo, com a frase do Elon Musk. Executar e observe que a frase foi corretamente identificada como uma frase do Elon Musk. Vamos agora testar aqui com uma frase inédita do Jeff Bezos. Observe que a citação foi corretamente classificada como pertencente ao Jeff Bezos. Tudo isto aplicando reconhecimento de padrões em digitação através de algoritmos de inteligência artificial com JavaScript. Vamos agora utilizar aqui um outro exemplo, onde nós iremos utilizar aqui citações de felicidade. Vamos colocar aqui a classe feliz e citações de tristeza. Vamos colocar aqui a classe triste. Vamos cadastrar o treinamento. Agora vamos utilizar os dados de teste que não estão contidos no treinamento. Vamos aqui utilizar primeiramente um teste para feliz. E observe que o padrão foi reconhecido e identificado como uma frase do tipo feliz. Vamos agora realizar o mesmo teste para uma citação triste. Observe que novamente o padrão foi reconhecido e aplicado corretamente. Desta vez nós utilizamos aqui o algoritmo Naive Bayes probabilístico e nós iremos utilizar tanto o Naive Bayes probabilístico quanto o Naive Bayes classificativo. Nós iremos aprender a desenvolver diversos algoritmos de machine learning para classificação, regressão e agrupamento de dados, como, por exemplo, o próprio Naive Bayes, as regressões lineares simples e múltiplas, as árvores de decisão, o K-Nearest Neighbors e diversos outros tipos de algoritmo, como, por exemplo, as redes neurais artificiais e até mesmo algoritmos de Deep Learning, que são as redes profundas. Vamos agora abrir aqui um outro exemplo que nós aprenderemos a construir, onde nós iremos aqui carregar uma imagem. Observe que eu carreguei aqui a imagem de duas araras e nós iremos, através do reconhecimento de padrões em imagens, classificar esta imagem com uma classificação específica.
Vamos aguardar o processamento da nossa imagem e observe que aqui com um grau de 100% de certeza, esta imagem foi classificada como macaw, que é arara em inglês. Ou seja, nós conseguimos aqui aplicar corretamente o reconhecimento de padrões também em imagens. Nós já vimos o reconhecimento de padrões em números, em textos e agora em imagens. Vamos utilizar aqui uma outra imagem de exemplo. Temos aqui a imagem de um cachorro. Vamos classificar e a imagem foi classificada corretamente como Rottweiler, que é a raça do cachorro. Vamos agora entrar aqui com um outro exemplo de imagem e observe que novamente obtivemos a classificação correta para garrafa de cerveja. E temos aqui também o copo de cerveja com uma classificação inferior, tendo em vista que o copo ele está em menor destaque do que a garrafa na imagem. Ok, nós temos aqui também alguns dados em planilhas no formato CSV, com históricos de cotações passadas do dólar. Temos aqui também históricos de cotações passadas do Bitcoin e históricos de cotações passadas das ações do tipo PN da Petrobras. E iremos aplicar o reconhecimento de padrões nestes valores de cotações para podermos prever valores de cotações para datas futuras. Obviamente, este resultado não será 100% preciso, tendo em vista que nós não temos aqui um padrão de evolução fixo. Nós temos uma distribuição de dados caótica. Porém, baseando-se na curva de melhor ajuste, nós teremos como resposta o resultado mais provável, que será muito próximo do resultado real para cada uma destas datas futuras que iremos utilizar. Vamos aqui abrir o terminal e eu vou aqui executar o nosso arquivo index09, passando aqui uma data como parâmetro de execução. Por exemplo, 10/3/2022. Observe que nós obtivemos aqui os resultados de cotação do dólar para esta data, com os valores de fechamento, de abertura, de máxima e de mínima preditos para este dia. Nós temos aqui um outro algoritmo de exemplo para os valores de cotação do Bitcoin. Lembrando que estes algoritmos estão utilizando como treinamento as planilhas que eu exibi anteriormente, que estão no formato CSV. E nós poderemos, desta forma, estar passando aqui a data desejada e trazendo como resposta para estas datas as predições para as cotações da nossa requisição. Vamos agora executar aqui o arquivo de predição para as cotações das ações do tipo PN da Petrobras. E, desta forma, você poderá estar se utilizando da data que você quiser para aplicar as predições que você quiser. Tudo isto utilizando apenas inteligência artificial com JavaScript. Nós estaremos aprendendo a trabalhar com a biblioteca JavaScript Brain.js, que é uma biblioteca voltada para a construção de algoritmos de inteligência artificial, mais especificamente redes neurais artificiais do tipo feed-forward e redes neurais recorrentes para análise de séries temporais. Você aprenderá a construir, configurar e treinar as suas próprias redes neurais artificiais utilizando o Brain.js. Nós também iremos aprender a salvar modelos pré-treinados para podermos utilizar em execuções futuras e ganharmos tempo de processamento. Nós iremos desenvolver algumas aplicações ao decorrer das nossas aulas e eu estarei demonstrando algumas destas aplicações que iremos desenvolver aqui. Nós iremos, por exemplo, aprender a desenvolver uma aplicação para análise de crédito utilizando inteligência artificial, onde nós iremos entrar aqui com as informações de um determinado cliente, por exemplo, sexo, idade e profissão.
Eu estarei utilizando aqui estas informações, mas você poderá estar utilizando as informações que você quiser ou que julgar necessário. Vamos aqui, por exemplo, entrar com um cliente do sexo masculino, de 18 anos e engenheiro. Observe que o crédito foi negado porque ele possui um perfil devedor de acordo com o conhecimento assimilado pela nossa rede neural artificial. Vamos agora alterar para um cliente do sexo feminino, 19 anos e também engenheiro. Observe que agora o crédito foi concedido porque este cliente possui mais probabilidades de quitar a sua dívida do que não quitar. Vamos agora entrar aqui com o mesmo cliente, porém com a profissão vendedor. E observe que agora o cliente obteve um crédito negado porque ele está com um perfil devedor que possui mais probabilidades de não quitar a dívida do que de quitar, de acordo com o conhecimento assimilado pela nossa rede neural artificial que construímos através do Brain.js. Vamos agora abrir aqui uma outra aplicação que aprenderemos a construir, que é uma aplicação que irá calcular as previsões de cotação do dólar para dias futuros. Nós poderemos entrar aqui com a quantidade de dias à frente e queremos obter os valores das cotações. Vamos clicar aqui em executar e você pode observar que nós temos aqui as predições para os valores das cotações do dólar para daqui 5 dias. Eu poderia estar inserindo aqui também, por exemplo, 10 dias, um mês, 100 dias ou quantos dias eu quisesse ou julgasse necessário. Eu não irei mostrar aqui todos os exemplos que serão desenvolvidos porque são muitos e eles não caberiam em um único vídeo de apresentação. Porém, eu demonstrarei aqui alguns para que você possa ter uma ideia do que você irá encontrar. Nós iremos aprender a construir os principais algoritmos de inteligência artificial, desde o Machine Learning até o Deep Learning com o aprendizado profundo, passando pelas redes neurais artificiais Perceptron e Multilayer Perceptron para casos mais generalistas, mas também iremos aprender a construir redes neurais especialistas, como as redes neurais convolucionais, para o processamento e classificação de imagens, e também as redes neurais recorrentes para a análise preditiva em séries temporais. Eu vou agora abrir aqui uma imagem qualquer aleatória neste exemplo que nós iremos aprender a construir, e ao clicar sobre detectar objetos, nós iremos detectar os objetos desta imagem. Observe que nós conseguimos detectar aí os 3 objetos existentes na imagem. Nós temos aqui Apple para maçã, Orange para laranja e Banana para banana. Nós conseguimos também demarcar a área de ocupação de cada um destes objetos, respeitando o limite de ocupação dos objetos na imagem através dos nossos quadrantes. E temos aí, nos cantos superiores esquerdo de cada um dos quadrantes, os nomes das classes encontradas para cada um dos objetos detectados. Nós iremos também aprender a construir um algoritmo onde nós iremos carregar aqui uma base de dados no padrão CSV com informações de imóveis de uma determinada região e depois nós iremos entrar aqui com um valor em metros quadrados para um imóvel completamente desconhecido, também a sua idade de construção em anos. E iremos nos utilizar dos padrões do carregamento anterior para os imóveis desta determinada região para determinarmos um preço para o novo imóvel cadastrado. Nós iremos também aprender a executar algoritmos de processamento de linguagem natural utilizando o TensorFlow e nós temos aqui um exemplo onde nós iremos carregar um arquivo texto com citações do Elon Musk e outro arquivo texto com citações do Jeff Bezos. Eu tenho aqui agora um arquivo texto com uma citação de cada um dos dois que não estão contidas nos arquivos que foram carregados, ou seja, são citações completamente diferentes e desconhecidas do nosso algoritmo. Vamos carregar aqui, primeiramente, a entrada do Elon Musk e vamos clicar em classificar.
Observe que conseguimos classificar corretamente esta mensagem como sendo uma mensagem do Elon Musk, ou seja, nós conseguimos realizar aqui um reconhecimento de padrões em escrita e digitação e identificar este texto como sendo um texto pertencente a uma determinada pessoa. Nós poderíamos utilizar aqui, inclusive, mais de 2 pessoas. Eu vou agora entrar aqui com uma citação do Jeff Bezos. Ok, e observe que conseguimos também identificar este texto como sendo um texto de uma outra pessoa, no caso, o Jeff Bezos. Nós iremos também aprender a realizar algoritmos de classificação de imagens. Este daqui será apenas um dos algoritmos que nós aprenderemos a construir, onde nós iremos carregar aqui uma imagem de Coca-Cola. Eu vou inserir aqui a classe Coca-Cola. Ok? Cadastrar esta imagem para a nossa fase de treinamento. E agora eu vou carregar aqui uma outra imagem qualquer de Coca-Cola. E vou carregar também mais 2 imagens de Sprite. Vou colocar aqui a classe Sprite para o nosso treinamento. E agora eu vou carregar aqui uma outra imagem de Sprite para o nosso treinamento. Vou agora carregar uma imagem completamente diferente das anteriores e aplicar o reconhecimento de padrões. Ok, observe que conseguimos, com sucesso, efetuar a classificação desta nova imagem, sendo ela uma imagem completamente diferente das anteriores, com uma posição diferente, um volume de unidades diferente e uma tonalidade de cor diferente. Nós conseguimos aqui, com sucesso, obter a classificação correta com um percentual probabilístico de 59,18% de assertividade. Para aumentar este grau percentual, basta inserir mais exemplos e aumentar a variabilidade dos nossos dados de treinamento. Eu vou agora carregar aqui uma imagem inédita de Sprite e vamos clicar em Prever classificação. Ok, observe que conseguimos novamente obter a classificação correta para uma imagem desconhecida através das imagens anteriormente passadas para a fase de treinamento. Desta vez com um grau probabilístico de 61,19%. Nós temos aqui um outro exemplo que aprenderemos a construir, onde nós iremos treinar o nosso modelo com dados históricos de cotações do Bitcoin e iremos prever a cotação futura do Bitcoin para daqui 30 dias. Nós iremos prever os valores de mínima, máxima, os valores de abertura e também de fechamento da moeda. É claro que nós não iremos ter aqui resultados 100% precisos, porém serão resultados muito próximos daqueles que serão obtidos para cada uma destas datas. Nós temos aqui também um outro exemplo que aprenderemos a desenvolver, de detecção de objetos em vídeo. Nós poderemos realizar esta detecção tanto em vídeos previamente gravados, quanto em vídeos que estarão rodando em tempo de execução, ou por uma filmadora qualquer, ou por uma imagem da webcam. Vamos aqui clicar em Play, e você poderá observar que a detecção de objetos será feita da mesma maneira que fizemos nas imagens. Observe aí 2 pessoas, um copo, um telefone celular, um laptop ao fundo, uma pessoa segurando um telefone celular, um carro, outro carro, desta vez através da parte interna do veículo, novamente uma pessoa segurando um telefone celular, um laptop ao fundo, um copo e agora a pessoa novamente. Tudo isto utilizando somente JavaScript e TensorFlow. Vamos agora abrir aqui o editor para mostrar um outro exemplo que iremos aprender a construir de classificação de imagens. Nós temos aqui um diretório de nome misturado com imagens misturadas de gato e de cachorro. E nós temos aqui também um diretório de treino, onde nós teremos aqui 8 imagens de cachorro para treinamento. Observe que são cachorros completamente diferentes, de raças diferentes e cores diferentes. E temos aqui também uma pasta para o treinamento da classe gato, com gatos completamente diferentes, cores e posições diferentes, com planos de fundo também completamente diferentes.
E nós iremos separar estas imagens que estão misturadas para dentro dos diretórios cachorro e gato, que por enquanto estão vazios. Observe que são cachorros e gatos com cores e raças completamente diferentes das imagens de treino. Vamos aqui então realizar o nosso treinamento. Eu vou aqui executar o nosso script. Observe que será gerado aqui um arquivo de nome train.json. Eu vou aqui apagar o arquivo que foi gerado anteriormente no nosso exemplo, para que você possa acompanhar a geração deste arquivo em tempo de execução. O arquivo train.json será o nosso arquivo de modelo de dados pré-treinado, para que nós não precisemos treinar novamente o nosso algoritmo a cada nova predição. Vamos aqui executar o treinamento e observe que o arquivo train.json será gerado logo aqui. Vamos aguardar o processamento da nossa rede. Ok, foi gerado aqui o nosso arquivo de treinamento com sucesso e agora poderemos utilizar este treinamento para efetuar qualquer classificação futura. Ok? Agora preste bem atenção nos diretórios cachorro e gato, assim como também no diretório misturado. Nós iremos transferir estas imagens daqui para dentro dos diretórios cachorro e gato. Vamos agora comentar aqui a nossa linha de treinamento e vamos executar o nosso código de classificação. Observe a movimentação das imagens. Ok, já classificamos uma imagem de gato, que foi movida para dentro do diretório gato. Agora duas de cachorro e a última imagem de gato. Ok, separamos corretamente as imagens. Vamos conferir aqui. No diretório cachorro deveremos ter somente imagens de cachorro. Ok, e no diretório de gato somente imagens de gato. Ok, tudo isto utilizando inteligência artificial com o TensorFlow e a linguagem de programação JavaScript. Nós iremos nos utilizar somente de JavaScript e da biblioteca JavaScript TensorFlow.js. Ok, então estes serão alguns dos algoritmos que você aprenderá a construir no nosso curso. E eu espero que você goste do nosso curso. É um curso bem completo e ao final dele você terá conhecimentos avançados a respeito da biblioteca TensorFlow, podendo aplicar esta biblioteca a qualquer caso futuro de machine learning e inteligência artificial, inclusive nos seus projetos pessoais. Vamos agora falar um pouco a respeito do TensorFlow. O TensorFlow é uma biblioteca com foco exclusivo em inteligência artificial que foi criada primeiramente para uso interno do próprio Google, mas que posteriormente foi tornada pública e hoje pode ser utilizada por qualquer desenvolvedor. Ela é uma biblioteca extremamente profissional na criação de algoritmos de inteligência artificial. E não é à toa que é utilizada por empresas de grande porte e de reconhecimento internacional por todo o mundo. Você pode ver aí na tela, por exemplo, alguns casos de empresas que fazem uso do TensorFlow em seus algoritmos internos de inteligência artificial, como, por exemplo, o Airbnb, a Coca-Cola, a DeepMind, que é uma empresa com foco exclusivo na produção de produtos de inteligência artificial, criadora do AlphaGo. Nós temos aqui também a General Electric, temos o próprio Google, obviamente, a Intel, o Twitter, temos também a Bloomberg, temos aqui o Dropbox, o eBay, temos também a Lenovo, o LinkedIn, temos aqui empresas como a Nvidia, o PayPal, a Qualcomm, temos também a SAP, o Snapchat, o Uber e diversas outras empresas de reconhecimento internacional que fazem uso do TensorFlow, já que o TensorFlow é uma biblioteca profissional e top de linha no que se diz respeito à inteligência artificial. A partir do momento que você aprender a utilizar esta biblioteca,
Com os recursos que iremos ensinar aqui, você terá conhecimentos avançados para trabalhar com algoritmos profissionais de inteligência artificial utilizando a linguagem de programação JavaScript, tanto no front-end com o JavaScript puro, quanto no back-end com o Node.js. Nós iremos abordar algoritmos de machine learning e deep learning com o aprendizado profundo, até algoritmos de redes neurais artificiais como Perceptron, Multilayer Perceptron, redes neurais convolucionais e redes neurais recorrentes. E iremos aprender também a desenvolver algoritmos de machine learning convencionais baseados em cálculos estatísticos, como o Naive Bayes, o K-nearest neighbors e outros algoritmos de machine learning que nós conseguimos construir através do TensorFlow, tornando os nossos algoritmos muito mais profissionais e comercializáveis no que se diz respeito à inteligência artificial. Ok, então, por esta aula é só. Nós só quisemos fazer aqui uma pequena introdução a respeito da biblioteca do TensorFlow e mostrar para você que esta biblioteca é uma biblioteca 100% confiável e profissional, desenvolvida por uma empresa grande como o Google e utilizada por outras empresas ao redor do mundo de reconhecimento internacional, que confiam parte de seus algoritmos ao TensorFlow. Nós estaremos aprendendo a construir um sistema completo de chatbot do zero, utilizando apenas JavaScript puro, sem qualquer tipo de API ou serviço de terceiros, o que nos trará um grau de liberdade e flexibilidade muito maior durante o desenvolvimento, e não nos deixará dependentes de serviços de outras empresas que poderão estar sendo alterados, prejudicando a nossa aplicação, descontinuados ou até mesmo retirados do ar. Sem contar que você terá um sistema completo e sem limitações, de propriedade intelectual sua, e sem ter que pagar nada por isso. Nós aprenderemos também a construir uma API de integração para que você possa integrar o seu chatbot a sites e sistemas de outras empresas e vendê-lo como um produto ou serviço, fazendo disto uma renda. Nós estaremos utilizando aqui um algoritmo de inteligência artificial com processamento de linguagem natural, que será capaz de manter uma conversação seguindo um fluxo de conversas em ordem sequencial, respeitando as perguntas que foram feitas anteriormente antes de emitir uma nova resposta. O nosso chatbot também será capaz de se adaptar a perguntas que sigam uma ordem, estrutura ou tempo verbal diferente das perguntas que foram cadastradas, ou até mesmo se adaptar a perguntas que não existirem na nossa base de cadastro e ainda assim encontrar uma resposta que mais se aproxime da pergunta que foi feita. Nós também poderemos estar aqui relacionando perguntas e respostas atuais com perguntas e respostas anteriores, através de um campo de seleção aqui no nosso cadastro, para criar um fluxo de conversação diferente de um fluxo convencional. E cada usuário de chatbot possuirá a sua própria área de cadastros, com as suas próprias configurações e com a sua própria API. Por isso, o nosso sistema possuirá também uma área de login e uma área administrativa para a administração de usuários. Nós também aprenderemos a capturar informações de uma conversa, como, por exemplo, nome, endereço, bairro, números de telefone e documentos, por exemplo, e-mail ou outras informações que você julgar necessário. Nós também teremos um recurso muito importante que será o de se adaptar à linguagem informal de internet, por exemplo, substituindo você por VC, porque por PQ e assim sucessivamente. É muito importante que em serviços de chatbot você possua esta capacidade, tendo em vista que ele estará hospedado na internet e interagindo com pessoas que têm como hábito conversar desta maneira na internet, mesmo que de forma inconsciente. Vamos aqui então fazer um teste do nosso chatbot utilizando a nossa interface gráfica para conversação. Nós temos aqui algumas perguntas e respostas que foram cadastradas durante as nossas aulas para testes e eu irei utilizar aqui estas perguntas como teste para as nossas execuções. Vamos aqui, primeiramente, exemplificar o funcionamento do nosso chatbot através desta primeira pergunta: quem é você?
Quem é você? Observe que a resposta é emitida de forma instantânea, o que normalmente não ocorreria se esta interação estivesse acontecendo com um atendente humano, que normalmente precisaria de um tempo até encontrar a resposta para a pergunta ou dúvida do cliente, até emitir esta resposta como resultado, podendo causar assim uma certa insatisfação em decorrência desta espera no cliente. Insatisfação esta que não irá ocorrer se você estiver utilizando um chatbot, mas você poderia também facilmente estar utilizando aqui um delay intencional para tornar este atendimento mais demorado e mais semelhante a um atendimento humano, tornando o seu chatbot mais humanizado. Isto ficará a critério do programador. O chatbot também ele irá ocasionar em um corte de custos gigantesco na empresa que estiver utilizando este serviço, tendo em vista que ela não precisará mais de um setor de call center ou de atendimento para ter este contato direto com o cliente, sem contar que o grau de assertividade em respostas e esclarecimento de dúvidas do chatbot é muito maior do que o grau de assertividade humano, já que nós estaremos utilizando aqui processamento de linguagem natural que analisa caractere a caractere. Já no atendimento humano, uma pergunta poderá ter um sentido diferente para cada atendente. Já aqui no nosso chatbot, ele irá entender cada pergunta de uma mesma forma e da maneira correta. Vamos agora fazer a mesma pergunta, porém utilizando apenas letras maiúsculas, por exemplo. E observe também que eu não estou utilizando aqui acentuação. Ainda assim, a pergunta foi entendida. Eu poderia também estar utilizando apenas letras minúsculas. Ou letras minúsculas e sem acentuação. Ou até mesmo sem pontuação. Ou utilizando uma ordem diferente nestas palavras. Observe que eu não tenho esta estrutura de pergunta cadastrada aqui nos nossos registros, e ainda assim ela foi entendida pelo nosso chatbot, que é inteligente o suficiente para entender o contexto desta pergunta como o contexto desta nossa primeira pergunta de cadastro. Eu poderia também estar acrescentando aqui outras palavras a esta pergunta que ainda assim ela seria entendida. Ou até mesmo estar utilizando de uma linguagem informal de internet, substituindo você por VC. Ok, vamos agora fazer aqui um teste com a nossa segunda pergunta de cadastro. O que é um chatbot? Observe que já foi emitida uma outra resposta como resultado, que é exatamente a resposta que nós cadastramos durante as nossas aulas para esta nossa pergunta. Eu vou agora utilizar a mesma pergunta, porém reduzindo o que para somente duas letras, utilizando aqui uma linguagem informal de internet. E ainda assim, houve entendimento. Vamos agora fazer aqui um teste com a nossa terceira pergunta cadastrada. Quais são as novidades? E observe que ele respondeu com uma outra pergunta, com uma retórica, que é exatamente a resposta que nós cadastramos vinculada a esta pergunta que foi feita.
Eu poderia responder aqui com uma afirmativa ou com uma negativa. Eu vou responder aqui que sim, eu gosto de cursos online. Agora eu vou repetir a mesma pergunta. Desta vez eu vou responder com não. Observe, o fluxo da conversa já foi direcionado para uma outra resposta, correspondente à nossa negativa não. Vamos repetir a pergunta. E desta vez eu irei responder simplesmente com gosto. Ainda assim, ele entendeu como uma afirmativa corretamente e respondeu com o resultado correto. Nós poderíamos também estar cometendo aqui erros de português na digitação. Eu vou aqui, por exemplo, escrever quem de forma incorreta na nossa digitação. Vou colocar aqui primeiramente o M e depois o E. Observe que eu estou digitando quem de forma incorreta. Ainda assim, houve entendimento. Nosso algoritmo é inteligente o bastante para entender que esta estrutura corresponde à estrutura da nossa primeira pergunta cadastrada. Lembrando que você poderá estar cadastrando aqui quantas perguntas você quiser e, inclusive, estar cadastrando mais de uma única pergunta para a mesma resposta, com estruturas diferentes para aumentar o seu grau de assertividade. E poderá também estar cadastrando somente a resposta sem qualquer pergunta vinculada a ela, que ainda assim esta resposta será emitida como resultado para a pergunta do usuário de forma correta. Vamos agora testar aqui esta nossa última pergunta. Como posso me cadastrar? Como posso me cadastrar? Ele me pergunta, por favor, me diga o seu nome e e-mail. Ou você poderia estar perguntando aqui a respeito das informações que você quisesse ou que julgasse necessário, como, por exemplo, números de documento, número de telefone, ou até mesmo estar respondendo com um link para um formulário de cadastro, ou estar respondendo com um próprio formulário de cadastro na sua resposta no formato HTML durante a interação. Eu vou responder aqui com as perguntas que foram feitas pelo chatbot, com os dados requeridos pelo chatbot. Eu vou colocar aqui um nome fictício como exemplo. Meu nome é Pedro da Silva, meu e-mail é teste@teste.com. Ok, entendido, nos foi retornada aqui a resposta padrão que nós configuramos durante as nossas aulas. Nós preparamos o nosso chatbot para que ele respondesse com esta resposta padrão, depois da captura de informações. Vamos agora vir aqui na nossa tela de capturas e você pode observar que foi aqui capturado o nome e o e-mail digitado. Nós poderíamos também estar capturando aqui outras informações, como por exemplo, idade, um número de telefone celular, de telefone fixo, de CEP, um endereço, um bairro, um número residencial, um CPF, um CNPJ ou outras informações que você julgar necessário. Vamos agora fazer aqui um outro teste. Vamos abrir aqui novamente o nosso chatbot. E eu vou responder com outras informações. Desta vez eu vou colocar simplesmente o nome. Vou colocar a idade também.
João da Silva, 32 anos. Observe que aqui em capturas, nós capturamos o nome João da Silva. Foi reconhecido de que este trecho de texto se trata de um nome, com a idade 32 anos. Nós não passamos o e-mail, por isso ele não foi capturado. Vamos fazer um outro teste. E desta vez eu vou passar aqui um número de CPF e CNPJ fictícios como exemplo da nossa interação. Temos aqui um número de CPF. E um número de CNPJ. Vamos colocar aqui. Você poderia estar colocando aqui também as máscaras do CPF e do CNPJ, que não faria diferença nenhuma na captura. Ok. E vamos agora conferir aqui na nossa tela de captura de informações. Nome, José Rodrigues. O CPF e o CNPJ. E desta forma, nós poderíamos estar capturando aqui as informações que fossem necessárias para o negócio em que nós estivéssemos trabalhando. Nós temos aqui também um link para a nossa tela de integração. Nós temos aqui um link de integração para a nossa API, que poderá estar sendo passado para o setor de desenvolvimento do cliente, para que ele possa desenvolver o seu próprio layout personalizado, com as suas próprias rotinas personalizadas em cima do nosso chatbot, ou simplesmente utilizar aqui o nosso código de incorporação, que basta copiá-lo com Ctrl+C, Ctrl+V e colá-lo dentro do código do site ou do sistema web deste nosso cliente, de forma bem simples e rápida, que o chatbot já estaria integrado a este sistema. Vamos aqui fazer um teste deste nosso código de incorporação. Eu simplesmente copiei este código e colei dentro de um arquivo HTML em branco. Observe aqui na barra de endereços que este arquivo HTML não está sendo executado do nosso servidor localhost, como o servidor da nossa aplicação aqui. Eu simplesmente dei 2 cliques para abrir este arquivo HTML, representando assim um sistema externo à nossa aplicação. E aqui nós temos o link para a abertura da janela de conversação da integração do nosso chatbot a um sistema de terceiro. E observe que o chatbot está funcionando perfeitamente de fora da nossa aplicação através da nossa API. Vamos aqui fazer um teste. Quem é você, por exemplo? Observe, está tudo funcionando corretamente. Ok, então por este vídeo é só. Eu espero que você tenha se interessado pelo nosso curso. É um assunto que está muito em evidência no momento. Existem empresas ganhando muito dinheiro com serviços de chatbot, pois existem também muitas empresas querendo implantar chatbots por aí. E se você vê isto como uma oportunidade de ganho de dinheiro, você poderá estar acompanhando este nosso curso para adquirir os conhecimentos necessários e surfar nesta onda de utilização de chatbots em call centers e atendimentos ao cliente em geral. Vamos agora mostrar um pouco a respeito do sistema que irá hospedar o nosso chatbot.
Nós temos aqui um exemplo de página home que você poderá estar utilizando para construir o seu site. Aqui nós temos um botão para logar no sistema, temos aqui uma tela de login. Se entrarmos com os valores incorretos, seremos automaticamente bloqueados, ou poderemos também estar acessando aqui com um usuário e senha de valores corretos que nós criamos durante as nossas aulas para testes. Nós temos aqui um CRUD completo, onde nós poderemos estar cadastrando as nossas perguntas e respostas. Aqui neste campo nós iremos cadastrar uma pergunta, aqui uma resposta para esta pergunta, e aqui neste campo de seleção nós iremos relacionar ou não esta pergunta e resposta com uma pergunta e resposta anterior para manter o fluxo da nossa conversação. Nós poderemos estar inserindo um novo registro, editando e salvando um registro existente ou deletando um registro existente. Poderemos também estar cadastrando quantos registros nós quisermos, não há limite de registros aqui. E aqui nós temos os registros das perguntas que foram cadastradas com as suas respectivas respostas. Se eu selecionar aqui, nós iremos navegar para o registro selecionado e os dados deste registro serão exibidos aqui nos nossos campos da esquerda. Eu poderei aqui estar inserindo um novo registro. Vamos colocar aqui um registro qualquer. Ok. Temos aqui a mensagem de aviso de registro salvo com sucesso. Vamos aqui editar este registro. Observe aqui que o registro será automaticamente atualizado na exibição. Ou nós poderemos também estar deletando um registro. Nós temos aqui os nossos valores de captura, que já vimos anteriormente, que são as informações capturadas da conversação. Temos a nossa API de integração, com o código para copiar e colar, utilizado por leigos em programação, e o nosso endpoint para API RESTful, utilizado por profissionais da área de tecnologia com conhecimento em programação, que poderão estar personalizando o nosso chatbot. Vamos aqui abrir o nosso chatbot. Vamos fazer aqui um teste rápido. Quem é você? Observe aqui na nossa pergunta que eu cadastrei quais são as novidades, mas eu poderia estar perguntando em um tempo verbal diferente, por exemplo, quais seriam as novidades, no lugar de são. Que ainda assim a pergunta seria entendida. E aqui no botão sair, nós iremos sair do sistema. Nós temos aqui também uma página de administração de usuários, onde nós teremos aqui acesso aos usuários do nosso sistema. Poderemos estar ativando ou desativando um usuário cadastrado, inserindo novos usuários, alterando estes cadastros de usuários ou deletando um cadastro existente. Ou seja, nós temos aqui um sistema completo de chatbot.